E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, nem preciso falar, né? A sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções. E ontem, Felipe Martins foi solto. Solto daquele jeito, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos abrir o vídeo falando sobre eleições. Aconteceram algumas coisas ontem que eu acho que são relevantes e merecem ser comentadas. Óbvio, você não estava aqui no vídeo. Aí quero mostrar umas coisinhas para vocês. E o final desse primeiro tema já conecta com o caso do Felipe Martins. Bolsonaro tem poucas horas para responder a um questionamento. O que é que ele estava fazendo ao lado do Valdemar? Porque ele não podia se encontrar com o Valdemar. Vocês lembram disso? E aí tem mais umas coisinhas. Aí depois, né, terceiro tema, quero falar hoje sobre a vitória da direita e algumas coisas que estão acontecendo nesses embates entre esquerda e direita, que no Brasil, né, estão representados por Lula e Bolsonaro. Aí depois eu quero falar um pouco mais sobre a democracia relativa, mas outras coisas que estão acontecendo no âmbito de arbitrariedade, censura, Olimpíada, lacração. Quero chegar muito no quinto tema, não sei se vai dar, para falarmos do Brasil do Lula. Os problemas reais e estruturais do Brasil, a coisa está acumulando demais e eu tenho medo de não dar para comentar hoje. E no dia que a gente comentar, ter tanta notícia que você falar, rapaz, tô perdendo a esperança no PT. E eu que achava que o PT era o Partido dos Trabalhadores, gostava de pobre, você vai ficar meio chateado, né? Enfim, e no final, se der tempo, tem mais notícias diversas do Brasil do Dilma, aquele Brasil que segue dando errado. Mas vamos começar. Hoje eu tô empolgado porque finalmente o áudio tá bom. Finalmente, tá do jeito que eu queria. Nas últimas horas, comprei no precinho aquela espuma acústica, botei no teto, botei na porta, botei nas paredes. Agora tô me sentindo de volta como tava antes. Mas vamos pro vídeo. Justiça determina derrubada de vídeos em que Marçal faz insinuações sem provas sobre bolos. Sabe do que é, né? Aquela história lá do nariz, vamos falar assim. Aí tá ali, ó. Influenciador associou deputado a consumo de coisas que deixam você biruta. A decisão liminar atende a pedido feito por Boulos, a quem também foi concedido o direito de resposta, que deverá permanecer nas redes sociais de Marçal pelo dobro do tempo que os vídeos impugnados continuem no ar. Em outra ação, ainda sem decisão, o deputado também pediu que Marçal seja investigado por crime contra a honra e divulgação de notícias falsas com o objetivo de influenciar a eleição. Por que eu quis trazer essa nota? Para mostrar, oh meu Deus, o Marçal, coitadinho, fala do Boulos? Não, gente. Eu trouxe essa nota aqui porque é um complemento do que eu falei no final do vídeo de ontem. A eleição começou. Essa nota aqui não é sobre eleição, é sobre a sua vida, é sobre a direita e o que vai começar a acontecer nos próximos dias. Muito cuidado. Qualquer notícia que vocês compartilharem, qualquer vídeo que vocês compartilharem, já estamos naquele momento que a democracia, ela jamais pode estar em risco. E quem atentar contra ela vai conhecer o peso da mão do Estado. E aqui vocês estão vendo, ó, fake news, derruba o vídeo do ar, faz isso, faz aquilo outro. Aí depois, não adianta reclamar, o Brasil é daquele jeito, ditadura. Começou. Isso daqui possivelmente vai até depois do segundo turno. Então, pelos próximos meses, se vocês já andam pela sombra, ande pela sombra de guarda-chuva. Uma coisa que eu tive que concordar com a Janaína Pascoal em termos, né? Se você puder ampliar um pouco o que ela está comentando, eu acho que, na verdade, não deveria ser só o executivo, nem só os vereadores. Eu acho que isso daqui deveria ser uma questão nacional, a nível federal. Como é que nós vivemos num país que aquelas coisas não são legalizadas e eu espero que nunca sejam? É que você pode ter, por exemplo, um representante do povo em um cargo do executivo, legislativo, etc. E o cara, né, usa umas coisas meio complicadas. Você vê, para ser caminhoneiro hoje em dia, né, para renovar um determinado tipo de carteira, você tem que fazer um teste toxicológico. Mas para você ocupar um cargo da administração pública, você não precisa? E a Pascoal está falando sobre isso, ó. Senhores vereadores, reflitam se não seria o caso de propor uma lei para obrigar candidatos à prefeitura a fazer um exame.
Participei de discussões nesse sentido com relação aos profissionais da área de segurança e transporte, mas me parece prudente estabelecer esse requisito para aspirantes ao Poder Executivo. Eu acho que isso aqui não deveria ser. Eu nem sei se o vereador pode fazer isso. Eu realmente acho que isso aqui, a nível federal, para valer para todo o país, do presidente da República até o vereador. Se você ouve essas coisas, cara, o seu lugar não é na política. O seu lugar, para mim, não é na política. Não é na política. Para mim, não é. Aí vai de cada um. Mas voltando aqui, eleições fazem milagres. Milagres. Eleições fazem milagres. Desde 2018, que é quando tá fresco assim no nosso imaginário, vemos que as eleições são responsáveis por converter até o mais esquerdeiro dos esquerdistas. Agora, Guilherme Boulos, ele muda de posição sobre drogas e diz que não defende mais a legalização. Eleições mudam. Rapaz, é um negócio assim, sabe? É capaz de Jesus, quando ele voltar, a primeira coisa que ele fizer vai ser vir ao Brasil e perguntar: TSE, o que é que vocês fazem que vocês conseguem converter tantas pessoas? Eu acho que o Papa deveria vir ao Brasil, ter um papo com o TSE, que organiza essas lindas eleições. Não é possível isso? É o Haddad que vai pra missa, é a Manuela Dávila que fica toda, né, daquele jeito também, rezando. É o Lula, o super cristão. Agora é o Boulos que não é mais a favor da legalização. Realmente, viu? As igrejas estão perdendo a oportunidade. Deveriam estudar o processo eleitoral brasileiro. Isso é a verdadeira evangelização, ó. Boulos agora é contra. Ele foi questionado sobre o assunto da entrevista em rádio a um programa evangélico. Vejam só, o Boulos, que não ligava para essa pauta, agora eleição, vai em programas evangélicos, fala sobre o tema. É um negócio sensacional. Sensacional. Tivesse uma eleição por mês, o Brasil era o país mais cristão do planeta Terra. No caso das drogas, minha posição não é legalização, minha posição é de resgate. Rapaz, parabéns, Bolo. Você agora tá um homem mudado. Tá mudado. Secretário-geral do PRTB pede impugnação da candidatura de Pablo Marçal. Essa aqui é aquela típica notícia que eu não faço ideia se é verdade ou jogo de cena. Às vezes é o próprio jogo de cena do Marçal para falar que tá sendo perseguido e fazer burburinho na internet, que é a cara dele. Mas também a cara do Brasil, das eleições, que você tentar tirar um cara da eleição, porque, sei lá, pode estar atrapalhando o meio do processo. Rolou nas últimas horas, vou ficar observando. Tirando isso daí, não teve nada muito relevante, não dos candidatos. Tabata não fez nada, Datena não fez nada, Ricardo Nunes também não fez nada, não participou de nenhuma treta, mas calma. Que ainda tem aqui, né? Um pouquinho de Marçal. A gente falar de um cara que era candidato, esse sim ganhou destaque nas últimas horas. Mas calma. Veja isso daqui. Ontem tava muita gente emocionada, porque o Marçal falou as grandes verdades que precisam ser ditas. Enfim. 12 de junho, 14 de junho, 15 de junho, 7 de agosto. Dia 12 de junho, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Marçal se aconselha com Dória. Dia 14, Pablo Marçal usa João Dória para tentar afastar Bolsonaro de Nunes. Dia 15, o Marçal agora já está criticando o Dória, falando que o Nunes é o candidato do Dória. Aí, dia 7 agora, Marçal, que se diz antipolítica, contrata ex-secretário de Dória. Contratou ex-secretário de Dória? Rapaz. Estranho, né? Essa matemática aí não fecha. Gente, não se emocionem. No final do dia, só não deixem o Boulos vencer. Não se emocione. Não fica enaltecendo, transformando gente com discurso só em herói. Calma, respira. Respira. Você já viu esse vídeo no passado e você deveria se lembrar. Mas vamos lá. Esse é o candidato que merece ganhar destaque aí nas últimas horas. Vocês já vão entender o porquê. Que é o retrato do Brasil. O retrato do porquê o Brasil dá errado. O retrato do porquê Lula foi decretado presidente, né? A partir de 1º de janeiro de 2023. O MBL, talvez um dos grupos mais influentes para gerar perseguição no Brasil. Esse é o grande legado do MBL. E, enfim, o Kim Kataguiri era candidato. E aí a turma que ficou
conhecida por pregar o voto nulo nas eleições de 2022, porque Lula e Bolsonaro eram iguais, e que destruíram o Ricardo Nunes. De uma hora para outra, o Kim Kataguiri ele tira a candidatura dele, diz que foi desistido, não foi culpa dele, mas não só desistiu, como já apoia o Ricardo Nunes no primeiro turno, num grande acordão, inclusive, né, para eleger a Amanda Vettorazzo, a Amandinha, que ela não critica mais Bolsonaro, ela tá, rapaz, igual a Manuela Dávila, eleições convertem pessoas, é uma coisa incrível, eu queria muito ver a Amandinha e o Renato Batista. Renatinho, compra a camisa maior, seu botão não vai aguentar muito tempo. Então, rapaz, um negócio assim, só falta agora lamber Bolsonaro, né? Mas a gente sabe o que é. Aí você vê Danilo Gentili, que participa de toda a criação da perseguição. O Kim Kataguiri disparado seria a melhor opção. O brasileiro se contenta com esgoto mesmo. E aí um perfil chamado César Mello fala assim, rapaz, não, vota nulo é a melhor opção. É tudo igual, não lembra? É tudo igual. Essa turma sempre tenta aparecer como se nada tivesse acontecido, tentando se vender como solução. Mas eu queria falar do Gentili para mostrar isso daqui, ó. Não só isso. Isso e mais uma coisa. A outra, inclusive, já estava meio que separada para comentar no vídeo de hoje. Só que você vê, Nando Moura gravou um vídeo para falar do debate de São Paulo. E Nando Moura não tá falando de Bolsonaro? Todo assunto que acontece no Brasil, o bicho fala de Bolsonaro. Eu falo todo assunto. Isso daqui eu tinha separado no vídeo de ontem. É o retrato do Brasil. As pessoas, elas vêm tomando muitas decisões, não com base em questões lógicas, em questões que fazem sentido, mas as pessoas estão tomando muitas decisões por puro ressentimento. É uma questão puramente emocional. Esse vídeo aqui, eu tinha visto em outra conta. Antes de dormir, acho que quinta-feira. Eu perguntei à pessoa, isso é real ou é deepfake? Eu achei que era deepfake. Aí eu fui dormir. Quando eu acordei, eu fui lá ver se o cara me respondeu. Só que assim que eu abri o Twitter, eu vi o post da Tsuki. Eu falei, rapaz, é como eu sei que a Tsuki é mais ponderada e dificilmente vai ter a conta banida, e como eu quero guardar esses vídeos para a posteridade no Atlas, eu já coloquei o Datsuki, inclusive tem legenda, para quem tiver qualquer problema, né, de, às vezes, sei lá, enfim, muito mais fácil o vídeo legendado. Ela colocou, tive que assistir para acreditar, ele realmente conseguiu colocar o nome de Bolsonaro no meio dessa tragédia. Nem vou rir, porque isso daqui pode ser uma doença espiritual. Aquele rapaz ali que tá no monitor Nando Moura é chamado Daniel Mastral. Ele não tá mais entre nós, perdeu a vida. Ainda não se sabe se foi ele mesmo que tirou. Tudo indica que sim, ou talvez tiraram, ou um bate na internet, mas tudo indica que ele não quis mais viver, vamos falar assim. Aí Nando Moura foi comentar sobre esse caso. Porque o Daniel Mastral era um cara que, em tese, no passado era satanista e deixou de ser, e começou a denunciar, né, o que esses grupos fazem. E escute o homem. Às vezes, nós simplesmente não queremos enxergar uma realidade que é óbvia. Quais foram os grandes nomes do satanismo brasileiro e mundial que o Daniel Mastral entregou? Fala pra mim. Eu digo para você honestamente, não existe nada mais satânico hoje em dia do que o culto à personalidade em cima de um cara como Jair Bolsonaro. Não existe nada mais satânico e perverso do que, por exemplo, o Mamacote, que está junto com um cara desses. Vocês entenderam isso? Quem foram os grandes satanistas que o Daniel Mastral entregou? Aí depois ele fala, não, que o maior problema disso, o maior satanismo que existe hoje, que idolatra Bolsonaro. O cara conseguiu enfiar Bolsonaro num vídeo como esse. Qual a diferença disso daqui? Sem piadas agora. Para um petista que age de forma cega para qualquer notícia que aparece com Bolsonaro e ele age assim de forma visceral. Qual a diferença do Nando Moura para um petista que age de forma visceral? Me explica. E assim, tu não vai me explicar, tu pode botar no comentário, né? Vou ler depois. Mas pense com você mesmo.
Isso é o que se tornou o Brasil. Isso é o que se tornou o Brasil. Fernando Moura, né? Essas pessoas aí. Aqui é outra viagem. Todo dia agora, Bolsonaro tá num lugar diferente. Eu tô fazendo questão de mostrar todo dia. Fernando Moura, né? Essas pessoas aí estão. Isso aqui é satanismo. Ai. Camaragibe, Pernambuco, 5 da tarde, sexta-feira, 9 de agosto. Obrigado, Pernambuco. Nossas condolências pelas vítimas do trágico acidente aéreo de hoje, né? Teve ontem, notícia pesada, nem quis colocar no vídeo. E aqui foi em Carpina, também no dia de ontem, 11 da manhã. Sério, você olha pra isso daqui, não existe nada mais satânico do que isso aqui, Nando Moura. Enfim, falei pra vocês, né, que Bolsonaro tinha algumas horas pra dar algumas explicações. E quem disse isso foi o Igor Gadelha. Na verdade, não é o Igor Gadelha. O Igor Gadelha reportou sobre isso. O ministro intimou Valdemar e Bolsonaro a explicarem ida ao mesmo evento. O ministro intimou Bolsonaro e Valdemar para explicar a ida ao mesmo evento político no sábado, dia 3, em São Paulo, mesmo estando proibidos de manter contato direto. Mas eu creio que eles não mantiveram contato direto. Acho que eles só estiveram no mesmo local. Tanto que foram publicadas notas na imprensa na época que a logística para ambos poderem subir no palanque. Quando um estava no palanque, o outro não estava. Foi Bolsonaro descer para Valdemar poder subir. Eu não acho que Bolsonaro, nessa altura do campeonato, não muito menos o Valdemar, ia querer criar algum tipo de problema por uma besteira como essa. Mas né? Tem 48 horas, segundo o Igor Gadelha. 48 horas. 48 horas. Voltaram às 48 horas, né? E a Folha de São Paulo reportou que o mesmo ministro teria dito no evento, na verdade, antes da participação na 22ª semana jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na capital paulista, ele teria dito que São Paulo tem piores candidatos desde a redemocratização. Após a Folha de São Paulo publicar essa nota, o ministro entrou em contato e disse que são mentirosas as alegações constantes na reportagem e que lamenta não ter sido consultado previamente a respeito da publicação. E o Guilherme Seto disse que a coluna mantém as informações. Eu acho que os deputados... Acho não, né? Mas ia ser engraçado. Já imaginou um deputado pega isso daqui e protocolar a notícia crime para investigar o Guilherme Seto e a Folha de São Paulo? Eu ia dar risada. Mas é isso, né? Já chegando nesse final, falando do ministro, falando aí das 48 horas. Ontem, sexta-feira, Felipe Martins foi solto, daquele jeito. Quase não foi solto ontem, porque faltou tornozeleira. Nem coloquei isso daqui para não ficar enchendo o saco demais. Mas eu não tenho como evitar isso daqui. O lixo da Globo e uma nota normal, né? O que deveria ser a matéria. Metrópolis. Olha como Metrópolis dá a notícia. Ministro revoga a prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Aí olha o subtítulo. O ministro determinou que o ex-assessor especial de Bolsonaro fosse liberado da prisão. PGR tinha defendido a liberdade dele. Uma coisa bem relevante, né? Eu acho que é um subtítulo relevante. Com fatos. Aqui só tem fatos. A PGR realmente defendeu. O ministro realmente foi que ele foi liberado. E ele realmente foi liberado. Pronto, foi só isso. Reportando fatos. Uma manchete factual. Vamos para o lixo da Rede Globo. Ministro manda soltar Martins, aliado de Bolsonaro, que tentava comprovar que não fugiu. O ministro chegou à manifestação da PGR que apontou não haver provas e que o ex-assessor deixou o Brasil no final de 2022. Né? Aliado, tentava comprovar que não fugiu. Mas é ele que tem que provar que ele não fugiu? É ele que tem que provar que ele não fugiu? Você não é inocente até que se prove o contrário? E se não tem provas, eu acho que não é ele que tem que provar, né? Mas isso aqui é a Globo. Isso daqui é a Globo. Isso daqui é o lixo da Globo. Esse veículo de comunicação talvez seja o maior problema do Brasil, porque ele impede que as pessoas conheçam a verdade.
A Globo só existe com a única, né, objetivo, que é imbecilizar o Brasil. Aí quando digo que ele foi solto daquele jeito, que tiveram várias medidas restritivas. O Claudio Dantas postou aqui, né, a página da decisão do alvará de soltura. Mas enfim, está proibido. Mesmo sem prova alguma contra o sujeito, o ministro determina que Felipe Martins use tornozeleiras e compareça à justiça toda semana. Está proibido de viajar, portar ferramentas, usar redes sociais e se comunicar com quaisquer investigados. Nada de anormal. Esse final do que o Claudio Dantas diz é engraçado, né? É um tragicômico, porque quando ele coloca assim, nada de anormal, você fica naquela, né? Pô, isso não é muito normal. Mas como o Brasil vem vivendo um período diferente, pro período que o Brasil vive, realmente não tem nada de anormal. Condiz com o período que estamos vivendo. E aí tá ali, né? Felipe Martins, tudo mais. Aí se ele usar rede social, multa diária de R$20 mil por postagem. Ainda tá um texto assim meio complicado, mas multa diária de 20 mil por postagem. Como é isso? Como é que funciona? Tipo assim, o cara, se ele faz 2 postagens e essas postagens duram alguns dias, ele vai tomar quanto de multa? Não sabe, é meio complicado de entender essa lógica aí, mas tudo bem, né? É o que a justiça brasileira determinou, a justiça nunca erra, quem tá errado somos nós quando questionamos, né? Graças a Deus, louvado seja aí o ministro e tudo mais. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pronto. E, independente de tudo, né? O Felipe Martins tá solto daquele jeito. Aí o André Marsiglia, que é advogado constitucionalista, e é o advogado... Ele começa, acho que é o primeiro advogado do inquérito das fake news, que quando começou, porque ele foi o advogado da Cruzoé. Então ele tem algum conhecimento de causa. Aí ele fala assim, que a íntegra decisão do ministro, revogando a prisão de Felipe Martins, tem muitos pontos controversos. Primeiro, menciona não haver mais o mesmo risco anterior, tornando-se desnecessária a prisão. Se o risco diminuiu, qual a razão de tantas, foram 7, né, medidas alternativas, que o deixaram praticamente em uma prisão sem grades? Ponto 2. Uma das medidas, inclusive, inconstitucional, e já comentei em post anterior, proíbe que Felipe use redes sociais sob pena de 20 mil por postagem ou diária. Há uma redação confusa nesse ponto. A própria corte, em decisões anteriores, já considerou censura impedir que presos se comuniquem por cartas ou entrevistas. Como impor a alguém solto restrição maior que ao preso? E ponto 3. Ministro não assume ter sido exagerada a prisão ou sua duração, afirma ter sido necessária, mas gasta parágrafos e citações doutrinárias para a justificar. Quando a regra é clara, não é preciso argumento, basta a regra. Deixo as críticas mesmo sobre o ocorrido para o novo membro da extrema-direita que se infiltrou na Rede Globo. É assim que alguns petistas estão... Você pode achar que eu estou fazendo uma piada, mas isso é sério, gente. Tem petista falando que Joel Pinheiro da Fonseca, Joelzinho, é um infiltrado da extrema-direita bolsonarista. Os petistas estão falando alertas, porque isso daí é ruim e pode dar mal. A Globo irá se arrepender, ela tem que repensar a sua contratação. Esse é o Brasil dos petistas. Vou deixar o que o Joel fale, né? Ele que tá falando. Só estou reportando aqui o que ele disse. Mas o que é o mais relevante aqui é justamente esse caso do Felipe Martins. Ele, bom, em primeiro lugar, ele é alguém do núcleo duro ideológico do governo Bolsonaro. Tudo indica que ele pode sim ter não só participado, como até ter sido um dos mentores, seja da minuta do golpe, seja de todo o planejamento que poderia levar a um golpe de Estado aqui no Brasil, né? Sendo assim, ele tem que sim ser investigado, tem que sim ser julgado e se realmente cometeu os crimes, tem que sim ser punido. Mas o que estava acontecendo durante esses meses todos não era isso.
Ele foi preso preventivamente sob a alegação de que ele teria saído do país. Parece que havia alguma evidência inicial, mas muito brevemente depois foi mostrado de maneira bastante conclusiva que ele não tinha deixado o país. Tanto foi assim que a própria PGR recomendou a soltura dele, isso em março. Março, abril, maio, junho, julho, estamos em agosto. Ele foi mantido preso preventivamente por meses. Embora não tivesse, o que motivou sua prisão já não existisse mais. O que justifica isso? Eu vejo o Supremo, Alexandre de Moraes, ser muito criticado, ora, mas o que abre mais vazão a críticas justificadas do que uma situação dessa? É claro que não é a primeira vez que alguém fica preso preventivamente de maneira abusiva nesse país, mas é um caso que, sem sombra de dúvidas, passou de qualquer limite razoável. Agora ele está sendo solto, está cheio de restrições ainda, né? Não, tornozeleira eletrônica, como foi mencionado, não pode usar redes sociais, não pode ter contato com uma série de pessoas ali, o que está correto também, não pode combinar com outros suspeitos, nada acerca das investigações do julgamento, mas o fato é esse, uma pessoa ficou presa por meses, sendo que a justificativa para sua prisão já tinha caído. E isso sim é sério. Se estão criticando o Supremo por isso, estão criticando com razão. Estão criticando por isso, estão criticando com razão. Rapaz, quando eu digo pra vocês que as coisas mudaram no Brasil, as coisas realmente mudaram, né? Sessão TCU, um Joel na Globo, né? Joel tá longe de ser um bolsonarista, óbvio, né? Os editoriais do Estadão, né, frequentes sobre Lula, sobre o judiciário, a própria Vera Magalhães criticando muita coisa, o Poder Legislativo chateado aí com o ministro Flávio Dino, o PGR por conta das emendas. As coisas estão mudando. Só quem tá feliz, ainda até agora eu não vi reclamar, é a turma como eu posso falar, né? Os campeões nacionais. Esses aí estão sempre ganhando, sempre. É incrível. Uma coisa que eu vi muito ontem no Twitter, né? É a rede que eu mais uso. E fico lendo lá comentários, o que a pessoa comum comenta. Eu entendo em partes as críticas das pessoas, mas às vezes eu acho que também falta um pouco de... Eu não sei se seria empatia a palavra. Mas veja o que aconteceu, né? Felipe Martins foi solto, daquele jeito. E aí, por conta das medidas restritivas que ele tem que seguir, muita gente aí ficou reclamando, né, que é absurdo, que não dá pra comemorar uma coisa dessa, não dá, como é que você vai comemorar uma coisa dessa? É um absurdo, rapaz, o cara tá basicamente preso em casa. Aí várias pessoas fizeram comentários assim, que não tem nada pra comemorar, nada, absurdo, tudo mais, beleza. Aí uma pessoa colocou, a Tsuka, ela fez uma postagem sobre isso, e ela fez um comentário onde ela falava, né, assim, pô, diante do cenário que o Brasil vive, ela deixa isso bem claro, eu acho que a gente tem que comemorar. Todo mundo sabe como é que tá o Brasil, ou pelo menos deveria saber. E aí nesse comentário ele recebeu um comentário de um cara, e o cara postou o comentário de outra pessoa, então dava pra aparecer ali, mas vem nessa linha, né, não tem nada pra comemorar, etc. Aí a Tsuka comenta assim, ó, rapaz, chega a ser inacreditável comentários como esse. Eu não estou soltando fogos e comemorando a soltura do Felipe como se fosse a libertação do Egito. Mas, diante da situação que o país vive, e minha postagem está bem clara quanto a isso, deve-se comemorar sim. Se essa soltura não fosse importante, tanto ele como seu advogado não estaria nessa batalha há meses. O que está acontecendo com vocês? Vocês preferem que ele fique na cadeia, pagando de herói, até que se comprove que sim, ele é inocente? Onde está a empatia que vocês tanto acusam se tratar de uma hipocrisia da esquerda? Coloquem a mão na consciência. Se coloquem no lugar das pessoas que estão presas e que mesmo com as restrições, preferem ao menos estar em casa. E aqui é o vídeo, né, de quando o Felipe Martins sai. Enquanto sua noiva... não sei se é noiva, esposa. A Bárbara colocou esposa. É impressionante eu como noiva. Eu acho que ele tá bem feliz. Eu acho que ele tá na paz. E pro que ele tá. Porque vai estar agora, eu acho que melhorou um pouco. Só ele tá dormindo em casa. Tá próximo das pessoas que ele gosta. Tem um banheiro decente, tem uma cama decente. Poder uma comida com certeza melhor.
Com todos os problemas, rapaz, eu acho que tá melhor. Com todos os problemas, que tá melhor. A TVzinha, a internet, vai poder fazer postar em rede social. Mas é isso. Gente, não se deixem levar, sabe? A coisa pode começar assim, pequena, e se um dia cresce... O Nando Moura, ele não chegou naquele nível ali do dia pra noite. É um processo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O Kunetsu que ele fala, né, a gente fala tanto da hipocrisia da esquerda, não começou do nada. É uma coisa que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu acho que esses comentários nessa linha, às vezes eles seguem algumas movimentações políticas que a gente às vezes se depara com a situação que você tem como levar um pedaço da unha. Não é nem um anel. Só que o pessoal não se contenta. O pessoal quer o braço inteiro. O pessoal não quer a mão, não quer o braço, não quer a mão, não quer o antebraço. O pessoal quer o braço inteiro. O pedaço tem um pedaço do tronco. Poxa, tenta dosar um pouco expectativa e realidade. Vai, isso no final do dia, sabe? Tenta manter o pé no chão. Tenta compreender o cenário que as coisas estão. Todo mundo sabe que é uma... Pô, o que tá acontecendo com o Felipe é totalmente justo. Gente, as pessoas sabem disso. Mas não é... Sabe, quem grita mais alto, quem se indigna mais, que as coisas vão mudar. Com o cenário atual que o Brasil vive, com o parlamento que o Brasil tem, não vai mudar assim de um dia para noite as coisas, não vai ter assim um clima mais pacífico, com mais liberdade, vai tendo uma coisa ou outra, conforme o Lula vai errando mais, sabe, e vai indo. O Silvinei Vaz também foi solto, até o momento ele não foi condenado. Mesmo assim, tá de tornozeleira. É o Brasil. Daniel Silveira pagou a multa. Aí a revista Oeste mostrou ontem, a gente comentou, que não pagou com correção. Segue preso. Tem algumas linhas das questões jurídicas que diz que mesmo que o cara não estivesse pago a multa, ele tem condições a pedir, né, a progressão de regime. Mesmo que tenha pago a multa. É o Brasil. Isso é justo? Eu acho que não. Eu fico triste, mas com certeza. Sim, tem que dosar expectativa e realidade. Tem que dosar a expectativa e a realidade, senão, eu acho que a gente não vai, assim, se não for um passo de cada vez, a gente não vai chegar lá. E olha isso daqui. Eu vi isso daqui ontem, isso aqui é aquela típica postagem que me pega de um jeito que eu falei, rapaz, isso aqui é aquela coisa, se for atrás, vira dossiê. Dossiê histórico. Um passo de cada vez. Vejam só, não sei se vocês vão lembrar, quando o Supremo discutiu recentemente a questão das 40 gramas, sabe do que eu tô falando, né? Quando o Supremo teve essa decisão, que a esquerda comemorou, o Augusto de Arruda Botelho, que é do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Esse instituto, que é uma ONG, né? Ele foi, terceiro setor, ele foi criado pelo Márcio Tomás Bastos, ó. Nem tá mais entre nós. Era o grande cara do Lula, né? O ministro da Justiça. O Augusto de Arruda Botelho foi pupilo dele. A audiência de custódia, que tanta gente fala hoje em dia, foi implementada no Brasil graças ao trabalho e militância do IDDD. E aí, quando teve a decisão das 40 gramas, o Augusto, ele posta a foto dele novinho, que agora tá com o cabelo todo grisalho, e fala aqui, ó, mais de 20 anos, tava aqui fazendo sustentação oral. Foram 20 anos militando até a decisão das 40 gramas. Dia sim, dia também. 20 anos. 20 anos num cenário que o PT já estava no poder. Que a esquerda já tinha tomado tudo. 20 anos. Com a esquerda que tomou tudo. Universidades, escolas, cinema, mídia, jornais. 20 anos. A direita tem o quê? Nada. E às vezes a gente quer tudo para ontem. E aí eu tô dando esse pequena introdução para comentar sobre isso daqui, ó. Eu fiquei de cara com essa notícia. Toda vez que, assim, tem alguns assuntos que às vezes a gente não se pergunta, mas a pergunta mais básica, às vezes é a mais interessante de todas. Jabuti não sobe em árvore. Como é que o jabuti chegou na árvore? Essa é a pergunta. Toda vez assim, qualquer proposta, projeto de lei X. Quem que inventou essa ideia? De onde surge essa ideia? De onde nasce essa ideia? Aí você vai atrás e fala, nossa, saiu daqui? Meu Deus do céu. Aí você começa a entender a coisa de forma mais complexa. Érica, sempre essa mãe é boa.
Luiz Roberto Barroso, atual presidente Supremo, ele foi sondado em 2009 por Pedro Abramovay para ocupar uma vaga no Supremo. Hoje, o ministro, nessa mesma posição, nessa mesma corte, ele acaba por julgar projetos que, querendo ou não, são pleiteados por ONGs que são financiadas pela Open Society Foundation, onde o Pedro Abramovay agora é vice-presidente de programas. A nota do Conjur fala um pouco sobre isso, de 24 de dezembro de 2020. Livro mostra o mundo visto pelos olhos de Luiz Roberto Barroso. Em setembro de 2009, o ministro Luiz Roberto Barroso recebeu uma ligação do advogado Pedro Abramovay. Professor, se o presidente o convidasse para o Supremo, o senhor aceitaria? A pergunta era inusitada, mas não disparatada. Abramovay ocupava a Secretaria de Assuntos Legislativos do governo Lula. O cara que está no governo Lula hoje é vice-presidente mundial da Open Society Foundation, né? E era ouvido não só sobre temas parlamentares, mas também sobre assuntos jurídicos relevantes. A escolha do próximo ministro do Supremo era um deles. O Barroso venceu naquele momento? Não. Curiosamente, em 2009, ninguém apoiava a indicação de Luiz Roberto Barroso para o Supremo, mas Pedro Abramovay cogitava o seu nome. Abramovay contou que o governo viveu um impasse. O AGU, que na época era o ministro Dias Toffoli, tem uma relação pessoal com o presidente. O presidente Sarney apoia o ministro do STJ, César Asfor Rocha. O ministro Nelson Jobim apoia outro ministro do STJ, o Teori Zavascki. E o ministro da Justiça, o Tasso Genro, apoia o advogado trabalhista Roberto Caldas. Barroso então perguntou: e quem me apoia, Pedro? E ouviu: ninguém. Mas também não tem nenhuma rejeição. Dias depois, Toffoli foi indicado ao cargo pelo presidente Lula e não se falou mais no assunto. Mas olha, vejam só, né? Até a construção pro cara chegar lá foi sendo feita. Foi sendo feita. E vai, 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 e vai. A esquerda tem um foco. Os caras vencem porque os caras têm um foco, os caras têm uma organização. Trabalha dia sim, dia também, dia sim, dia também. Aí o que era que eu tava falando, né, sobre julgamento de pautas que o Supremo acaba julgando, que é interesse das ONGs. Você não vai querer ter um juiz que você sabe que a visão de mundo dele é similar à sua? Fazer campanha para um juiz como esse? A direita não faz isso? Para ter um juiz mais conservador? Eles estão no direito deles. Eles são progressistas, não é isso? Supremo retoma atividade e vai analisar marco temporal e marco civil da internet. Ambas as pautas são temas centrais para os zongueiros. Aí eu quero voltar. PL da Soberania Nacional do Felipe Barros. Talvez esse projeto de lei possa ter o mesmo impacto do projeto de lei do Paulo Eduardo Martins, que acabou com o imposto sindical obrigatório, que acabou por acabar com os sindicatos. Acabou a pelegada nas ruas. Acabou o dinheiro. Olhem que a atuação das ONGs ela é muito maior do que uma simples militância de internet, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. André Marsiglia diz: ao retorno do recesso, dentre os temas relacionados para o semestre do Supremo, estará o julgamento do Marco Civil da Internet. Nele, avaliarão a responsabilidade jurídica das plataformas e, por tabela, farão a regulação das redes sociais, alegando omissão do Legislativo. Jabuti não sobe árvore. Como cada pessoa chegou onde ela está nos dias atuais. Aí quando você vai ver, né? Aí você fala: rapaz, quem poderia imaginar? E o ministro Roberto Barroso disse que decisões do Supremo atrapalharam o combate à corrupção no país. O presidente do tribunal afirma que ter sido voto vencido não impele a tratar com desrespeito pessoas que pensam de maneira diferente. E André Marsiglia mais uma vez comenta que não adianta acatar o voto alheio com referência e depois apontar como errado em palestra. O lugar de confronto firme e áspero de ideias é no plenário. Nada há de desrespeitoso nisso. Ao contrário, é a função dos ministros em um colegiado, não exercê-la, que é desrespeitoso. E só para fechar aqui esse bloco, até foi um pouco de eleição, a esquerda tem foco, um passo de cada vez.
Silvio Almeida. Esse cara tá militando na política muito antes de ser ministro. Ele não é ministro do nada. Não, não. Ele construiu uma estrada. Senhor Silvio Almeida, talvez um dos ministros mais ideológicos do governo Lula, amigo dos zongueiros, um e carne com a turma do Valfrido Vale também, ele quer ser senador por São Paulo em 2026. E esse parágrafo aqui do lugar dele, para mim, diz muita coisa. Interlocutores de Almeida afirmam que ele sonha em ser candidato de um grupo. Não tá pensando sozinho. Não é um projeto individual de poder, como tem muito na direita. Cara, eu quero representar um grupo. Grupo. Essa turma sabe andar em grupo. E o grupo normalmente é mais forte do que o indivíduo sozinho. Não são iguais lições. A gente tem que olhar pro outro lado e tentar interiorizar, né? Falar, rapaz, e aí? Pra onde vai? Pra onde não vai? Mas no final do dia, o que eu mais vejo é, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. Opa, o povo chega de voadora no Jair, viu? Eita, Jair, eita. Mas, pra não ficar só no temos que fazer isso, vamos mostrar quem foi lá e fez. Não é a garganta, foi lá e fez. Merece uma salva de aplausos. Os brabos. E as brabas também, né? Tem mulheres nisso. Chapa eleitoral do CFM São Paulo se declara de direita conservadora e contra o feticídio. Sem meu corpo, minhas regras. Foram lá e venceram. E vamos ver a repercussão na imprensa, né? Se a Globo tá de um lado, eu tô do outro. Após campanha bolsonarista, CFM elege candidato anti-Lula, autor de parecer contra meu corpo, minha regra e médica que fez de janeiro. O Vilimigo fala, a mobilização da direita nos traz pequenas vitórias e com isso espaços são ocupados. Na hora que tem um debate público no legislativo, quem que dá opinião? Normalmente representante de conselhos. Tá lá a turma ocupando espaço. Parabéns, doutores. É uma ofensiva desses personagens de extrema direita ocupar esses espaços para poder influir em decisões fundamentais para a sociedade, diz André Sadi sobre CFM LG, médico anti meu corpo, minhas regras, e a médica que festou dia 8. O choro do André Sadi é minha alegria. É uma pena que esses bolsões do reacionarismo tenham encontrado guarida num órgão tão importante. A ciência tem que iluminar. A ciência não pode ser utilizada em nome de valores ideológicos próprios, religiosos. Calma, cocada. Calma, cocada. Tá nervoso. Mas quem brilhou foi a tia Maria Cristina Fernandes, que é do valor econômico, né? Especialista em economia, dando pitaco sobre os médicos. Eu vou dar play porque é absurdo atrás de absurdo. A gente falou tanto de Venezuela aqui, né? E o Conselho Federal de Medicina tem conselheiros lá que fazem inveja ao chavismo. O próprio presidente, atual presidente, que foi reeleito por Rondônia, o José Irangalo, ele está há 25 anos no Conselho Regional de Medicina. Ele foi reeleito, é o único estado que apresentou uma única chapa. Então era garantido que ele seria reeleito. E muitos outros conselheiros, a Rosana falou aí, da conselheira do Distrito Federal, o conselheiro do Mato Grosso do Sul. E o que é bastante preocupante nesta eleição, Marcelo, são as evidências de que esses conselheiros que se perfilaram com uma medicina da ideologia, não a medicina por evidência, né? Conseguiram o apoio de seus pares, né? Você vai dizer, não, mas como é que foi exatamente essa eleição? Talvez o sistema eleitoral tenha facilitado isso. É uma eleição de um único turno. Então, e só foram em 2 estados a oposição ganhou, que foi Pernambuco e Paraíba. Nos demais estados a situação levou. Cada estado indica um conselheiro e um suplente. Essas pessoas são eleitas, 27 mais 2 das associações médicas, e dali é formada a diretoria, é eleito o presidente.
pois as chapas de oposição não se uniram contra a situação. Isso fez com que, em alguns estados, chapas com 30% dos votos tenham sido eleitas, inclusive aqui em São Paulo, que o eleito enviou para a caixa postal, por SMS de muitos médicos, mensagem dizendo, olha, nós somos a única chapa que não faz o L. Então foi uma campanha bastante ideologizada e uma campanha que foi vencida pelos médicos que se aliam à ideologia e não à medicina por evidência. E a gente não pode dizer que foi uma eleição por alinhamento dos médicos, não. São quase 600 mil médicos no país, 534 mil estavam aptos a votar, porque você tem que fazer a contribuição com regularidade. Desses 534, 488 mil votaram. Então, o comparecimento, que era uma eleição virtual, foi de 75%. E esse comparecimento é que deu vitória digamos assim, a essa medicina ideológica que continuará dando as cartas no Conselho Federal de Medicina. É importante a gente dizer que não é uma disputa classista, é uma disputa que diz respeito ao Brasil. Porque a vítima disso é a população brasileira. Que choro delicioso, viu? Eita, que choro delicioso. Tem uma frase nova aí que roda na internet atualmente, né? Se for chorar, manda áudio. Mandou o áudiozão aí chorando, né? Eita, tia, tá com raiva. Tá com raiva. Chora mais. Chora livre, como diz a Maju. Tá vendo aí, gente? Devagarzinho. Só esse ano teve o quê? O CREA, teve o CONFEA, teve os conselhos tutelares. Tem um mar de notícia ruim todo dia. Um mar de notícia ruim. Mas se você se deixa levar puramente por fatores emocionais e você não olha a coisa, sabe, de uma forma um pouco maior, um pouco mais ampla, no macro, você fica maluco. Gente, por pior que as coisas estejam no Brasil, sempre tem alguma coisa boa acontecendo. Você olha, quem são? Eu gosto de fazer essa analogia sempre. Quem eram os políticos de direita que estavam no Brasil em 2010? Nem vou muito longe, não. 2010, me cita aí. Além de Bolsonaro, não vale. Me cita 3. 3. Pode ser 3. Não precisa ser deputado, senador, não. 3. Aí pulamos para 2014. Me cita 5. Além de Bolsonaro. 2014, eu achei como é que pode falar? Não é um flyer. Sei lá, uma imagem na internet que tinha os candidatos da direita. Não dava 50. Tinha uns 20 e poucos. Tava Bolsonaro, tava o Paulo Eduardo Martins já naquela época, tava Eduardo Bolsonaro, tava o Flávio. Tava a família Bolsonaro, né? Meu Deus do céu. Tava o Ronaldo Caiado na época. Não lembro mais quem não. Tem algum vídeo no passado, não tá no Atlas, só procurar. 2018, aí não, aí já teve os bolsonaristas, vocês conhecem, Bia Kicis, Celso Bolsonaro, Carlos Zambelli, o Salles foi candidato, que o Salles está agora, né, mas na época não estava em lei de 2018, mas foi candidato, foi ministro Bolsonaro, Luiz Felipe, Daniel Silveira, Carlos Jordi, Felipe Barros, Caroline de Tone, quem mais? O José Medeiros. Não vou lembrar por nome de todo mundo, né? Me perdoe aí. Você tem que trabalhar mais, né? Pra lembrar o nome de vocês. Enfim, quando a gente vai agora pra 2022, o PL botou quase 100. Tira os 30 do PL Raiz, tem 70. Mas, gente de direita que todos os partidos, como o Marcon, que tava na CP do MST, tava no Podemos, tá tentando caçar o mandato dele, acho que não caçaram ainda de vez. Enfim, tem ele, tem o Evaí Melo, que é do PP, um cara bem direita, tem o Rodrigo Valadares, do União Brasil. Você vê, tá crescendo. Aí você olha para eleger o governador, mesmo que não seja, eu reclamo, porque eu quero um cara cada vez melhor. Eu quero os caras ideológicos. Eu quero. Mesmo que não seja ideológico para valer super direita, você tem uns caras mais à direita que tá aí. Tem os caras. Senado, a bancada aumentou muito. Inclusive eu acho que quem colocar o próprio nome na urna em 2026 de direita, se prepare. Vocês vão enfrentar algo muito maior do que uma simples oposição nas urnas. Eu acho que vai ter um movimento assim ativo para não permitir que a direita tenha a maioria no Senado em 2000. Mas assim, vão tentar com tudo que é possível e imaginável.
Mas tá indo, ocupando espaço. Então olha as coisas. A gente tem muitos problemas. 1001. Todo dia a gente fala deles. Mas também tem muitas vitórias. Esse daqui foi um dos grandes, talvez o maior articulador dessa vitória, Dr. Francisco Cardoso. Um cara que eu acho que não tem medo de cancelamento, não tem medo de cara feia. Um cara aí que teve coragem, que eu acho que talvez você não conte 5, 10 médicos no Brasil com coragem que esse cara teve durante o Fica em Casa. Colocar cara a tapa, ser alvo, perseguição, processo, por defender basicamente a liberdade do médico de tomar suas decisões e a liberdade do paciente. Quero agradecer a todos os 40 mil votos que me elegeram nessa noite. Conselheiro Federal de Medicina por São Paulo. Foi a maior votação que o médico já teve nos 73 anos de vida da entidade. Foi uma eleição disputada, difícil, onde sofri ataques vis infames de pessoas sem caráter ou honra, sofri ataques da mídia, mas São Paulo elegeu um médico a favor da vida, da ciência, da autonomia, da ética e do respeito. Brabo. Parabéns, doutor Francisco. No país foram apenas... no país todo, apenas em 2 estados não foram eleitos chapas de direita. Foi uma senhora resposta da classe médica aos ataques que a medicina vem sofrendo. O povo dá show, né? No que depende do povo... Incrível! O que depende do povo, o povo vai e faz. E vence de novo. Voltando sobre ocupar espaço, Oliveira, jornalista, ficou bem conhecido recentemente pelo Twitter Files, ele com o Davi Agape e o Schellenberger, e ele posta um vídeo dele, de tempos atrás, e ele comenta assim, ó: muitos estão revoltados com razão que o Ministério de Aniele Franco pediu que o Estado discriminasse por cor na hora de entregar os insumos de emergência no Rio Grande do Sul. É violação, tratamento igual e é repugnante. Isso aqui ele postou em maio desse ano. Só que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui agora. Convido a pensar por que a mesma opinião aplicada às cotas raciais ficou tão impopular. É o mesmo princípio. Em setembro passado, eu estive por videoconferência em uma audiência da CCJ do Senado para me manifestar contra as cotas raciais. Trago este vídeo com minhas manifestações. Eu percebi que a audiência estava quase vazia do lado contrário. Os favoráveis compareceram em peso. Os favoráveis às cotas. Não adianta dizer que é contra o identitarismo nas redes sociais quando os identitários inventam absurdos, né, diversos, enfim. Quando não se faz oposição ao identitarismo em questões como a institucionalização, ou seja, você reclama. Mas e aí, irmão? Ocupa espaço. Parabéns ali. Cada um fazendo o seu pedacinho. Há 20 anos atrás era capaz de não ter ninguém. Se só teve ali, ano passado, não tinha ninguém. De 0 para 1 é mais de 20 vezes, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Foi um crescimento incalculável. Espero que no futuro, rapaz, tenha a maioria. As pautas de direito nessas representações, nessas audiências, seja a maioria. Porque a esquerda não descansa. Folheto de uma missa na zona leste de São Paulo. A extrema-direita se recompõe. A crise humanitária mundial ganhou uma nova forma desde a crise de 2008. Em particular, aprofundou-se com o Fica em Casa, tornou-se uma crise multidimensional, uma convergência da crise ambiental com estagnação econômica duradoura, juros abusivos, inflação, crise sanitária, ascensão da extrema-direita, neofascista em todo o mundo, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Netanyahu em Israel, Milei na Argentina, Meloni na Itália, Orbán na Hungria e tantos outros. Precisa continuar? Não, né? Não precisa. Aí vem com a tese do golpe. Desde as jornadas de junho de 2013, vivemos nossas próprias crises e bababá. Nem vou. A esquerda não dorme em serviço. Não dorme. Tá aí. Cabe a nós, né, trabalhar. Saindo um pouquinho de ocupação de espaço. A Olimpíada segue ganhando destaque, né? O Brasil, o país onde mais existem especialistas em extrema-direita. A Folha de São Paulo comenta o seguinte: polêmica do gesto só ocorreu no Brasil, diz Federação de Ginástica sobre treinadora húngara. Ela teria feito o mesmo gesto do Felipe Martins. E aí só
os jornalistas brasileiros que eram polêmica. O Pedro Burgos comenta assim, ó, Federação de Ginástica só recebeu demandas de mídia sobre a bobagem do gesto supremacista do Brasil. Aqui é o país de especialistas em extremismo de direita. Você, morador do Twitter, tem sempre a opção, ao ver um gesto banal, que pode, em casos extremos, ter interpretação ruim, você, A, simplesmente desconsidera ou dá o benefício da dúvida, ou B, você considera que aquilo lhe dá o direito de chamar a pessoa que fez tal Zé de vaca e disso e todos os istas possíveis. Se você e mais milhares de pessoas acham que é razoável, que o razoável é escolher o item B, o problema não é das redes sociais, do algoritmo. O problema é teu. Ah, mas não foi só aqui. Eu li uma matéria no Daily Mail. Meu filho, lê o link do tabloide que curte um clickbait. A notícia é basicamente que tem gente que acha que aquilo ali é preconceituoso. Tá com dúvida? Leia os comentários no site e na postagem. E aqui tá a matéria, né? Fãs online acusam. Só dão repercussão do clickbait maluco. Mas é a esquerda no Brasil que se integra nisso daqui, ó. Comercial da Parmalat com mãe de Rebeca negra causa polêmica. A mãe de verdade dela é essa aqui, ó, na esquerda. Respeita a mãe da menina, pô. Respeita a menina. O consórcio é podre. O consórcio é podre. Podre, podre. O consórcio é podre. Não tenho o que falar. Não vai dar pra falar do Brasil Dilma. Meu temor, né, que ia ter muito problema. Vai acumular quando a gente faz uma vez só, falar, isso tudo aconteceu nos últimos dias. Falar, isso tudo aconteceu nos últimos dias. Isso tudo aconteceu. A gente vai chegar lá. A gente encerrar o vídeo comentando sobre algumas coisas, já que tá falando de internet, redes sociais. Esse rapaz, ele é porta-voz do Maduro. Eles têm um canal que tenta no YouTube. Ele recebeu uma placa de 100 mil inscritos. E eles estão comemorando. Eles estão comemorando a placa de 100 mil. Ele lê a cartinha que você ganha, né? Parabéns, você, criador de conteúdo, para de 100 mil. É uma carta padrão, todo mundo recebe a mesma coisa. A Tsuga faz muitas camadas pra pensar em meio a tanta bagunça. É incrível, né? É incrível. Já só pra ficar na sequência, vai fazer sentido, né? O mesmo Maduro que tá celebrando 100 mil inscritos é o mesmo Maduro que assinou um decreto que vai bloquear o Twitter na Venezuela por 10 dias. O André Marciga fala assim, ó. Quando aqui se critica que governantes e ministros tratem redes sociais como reduto do extremismo, ódio, fake news, propondo regulação sem debate, é porque trilham um perigoso caminho que, no caso do Maduro, virou disfarce para controle. Democracia não tem inimigos. Os tiranos, sim. Mas vamos lá. Celso Amorim não quer Venezuela nos BRICS. Mas vejam só, rapaz. Lá vai o Lula sabotar o BRICS de novo? Celso Amorim não quer Venezuela entre os BRICS. Celcinho tem dito a interlocutores que a Venezuela complexificaria de maneira negativa a atuação dos BRICS. Madurinho tem jogado com a perspectiva de integrar os BRICS como uma forma de se contrapor à pressão dos Estados Unidos. O ditador Maduro ameaçou recentemente entregar os blocos operados pelos Estados Unidos, outros países do norte global, a seus aliados no BRICS. E o Celso não quer, não, rapaz, o Celso, Maduro, deixa o petróleo com os Yankees. Vamos ficar em paz com o imperialismo. Esquece o BRICS. Lula vassalo do Biden. Falei pra vocês. Disse o ditador no canal estatal TVV. Se essas pessoas no norte e seus parceiros no mundo cometerem o erro das suas vidas, então esses blocos de petróleo e gás que já foram assinados irão para os nossos aliados dos BRICS. Na presença interina dos BRICS, o Putin convidou Maduro para o próximo encontro em Kazan, a 800 km de Moscou, de 23 a 24 de outubro. O convite foi recebido como uma forma de demonstrar apoio a Maduro no momento de isolamento do ditador. A entrada nos BRICS precisa ser consensual, ou seja, se o Brasil não topar, Maduro não se sentará de maneira permanente à mesma mesa dos demais. O Lula vai sabotar o Maduro?
Qual é, Lula? Você já foi mais amigo do Maduro, viu? E aqui? Depois o cara da esquerda, depois a esquerda não gosta, quando a gente tira a onda. Artista da Globo, né? Tuca Andrade, ele colocou a nota. O Leandro Russo até destacou. E agora, bolsobostinhas. A matéria do Guilherme Amado tá falando assim, ó. Estudo de Michigan não encontra fraude nas atas da oposição. Não encontra. Aí o Russo diz, né? O QI realmente não é o forte da esquerda. Os caras não sabem interpretar texto. Tinha que ser amigo do Lula, né? Enfim. Amanhã devemos comentar sobre o Brasil do Dilma e seus problemas. Mas por hoje, ficaremos por aqui. Um passo de cada vez. Celebrem, gente, as pequenas vitórias. Por mais que não seja, né? Não fiquem... Celebrem. Não precisa ficar satisfeito falando, agora estamos de boa, podemos ficar de boa. Não, pode continuar reclamando, mas aprenda a celebrar também, um pouquinho de cada vez. Faz bem pro coração, faz bem pra alma, faz bem pro Felipe, mande boas energias e vida que segue. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar mais, passa lá no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, o único lugar, né, que tá sendo registrado toda a história do Brasil. Dia 15 agora é publicado o 18º Atlas. 18 livros em 18 meses. O primeiro foi publicado em março, né, de 2023. 18 livros em 18 meses. Quem trabalha é nós. Todo dia. Sem parar. Nunca. Para desespero da esquerda. E para raiva dos recalcados. Piadas à parte. Compartilha, volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, um abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me!